ter disponibilidade, tempo. Acabou minha paz. A gente foi atrás de alguém que pudesse se dedicar mesmo. Usa luva branca, usa brinquinho. O que você acha que é essa, Luan? Acabaram com minha Quem paz. que você acha que é essa? Tem um diferencial também, né? Que eu acho que tá faltando aqui nessa facção Acabaram também. com minha Por quê? paz. Ela vai Nossa, te mas se eu apresentar, falar... vocês vão saber quem que é. Vai lá, mulher. Dá um passinho pra frente. Tira a máscara. Se apresenta aí. Nossa, acabaram com minha paz, chat. Ué. Gente, eu sou a Ive. Uou! Não dava pra saber, caralho! A paz acabou, a paz acabou aqui agora. O Luan tá tentando manchar minha imagem, mas tudo bem, tá? Peraí, essa aí não é aquela mercenária que vocês tinham indicado que ela tomou o primeiro tapa na testa junto com o... Não, mas eu posso me explicar.